Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Vamos começar mais um item hoje, que é esquecimento do passado, que é um dos itens, uma das perguntas mais feitas para nós, mais combatido. O Espiritismo, por essa vertente, é mais combatido de toda, desde sempre, né? Quando fala da reencarnação, fala, por que eu não lembro de vida passada? Se existisse, etc, etc, etc. Mas enfim, a gente vai discorrer sobre esse assunto. E as questões hoje que nós vamos estudar serão 392 e 393. Certo? O livro que nós utilizamos para isso é da editora M. Se você puder compartilhar, se você puder dar o seu joinha, se você puder dar o like, se você puder curtir, se você puder compartilhar, comentar, você vai estar ajudando a divulgação da doutrina espírita, especialmente esse tema, né, do esquecimento do passado, que é tão importante, por onde os negacionistas do espiritismo acabam, e da reencarnação, acabam tentando colocar a gente em xeque por essa questão do esquecimento do passado. E você sabendo disso e compartilhando, comentando, enfim, mandando esse vídeo para outras pessoas, né, pode ajudar na divulgação da doutrina espírita também. Esquecimento do passado. Questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? Resposta. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, assim o quer. Sem o envoltório que o impede de ver certas coisas, o homem seria ofuscado como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Com o esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Olha, veja bem, pega uma pessoa, eu tenho 52 anos, então vamos pegar uma pessoa de 50 anos, que é um número redondo. Uma pessoa de 50 anos e tenta ensinar alguma coisa nova para essa pessoa. Se essa pessoa não tiver um discernimento, não tiver uma sabedoria bastante grande de perceber que a frase atribuída ao filósofo Sócrates é verdadeira, só sei que nada sei, não no sentido de que ele não achava que não sabia nada, mas que ele sabia que não tinha conhecimento, que não sabia tudo que pode ser sabido, não é? Então, se essa pessoa não tem esse discernimento de que ela pode sim aprender muita coisa, que ninguém é totalmente desprovido de conhecimento que não possa ensinar nada, e ninguém é sabedor de absolutamente tudo que não pode aprender alguma coisa. Se a pessoa não tiver esse discernimento, estou pegando uma pessoa de 50 anos, tá? Não tiver esse discernimento, é muito difícil ensinar alguma coisa para ele ou para ela. Ele vai achar que sabe, vai dar trabalho, não vai querer aceitar, principalmente e especialmente se quem estiver ensinando for mais novo. Então pega uma pessoa de 50 anos para ser instruída, para ser ensinada por uma pessoa de 20 anos. Vai ter muito problema, não vai? Agora imagina, você, eu, nós, com 65 mil encarnações, encarnando e termos ali uma jovem de 20 e um jovem de 20 anos como pais, para me ensinarem as coisas. Como vai ser? Já digo já, não vai ser. Não vai acontecer. Tá? Isso só estou falando do quesito ensinar as coisas, não estou falando nem das tendências e nem do conhecimento do passado. Nós estudamos nos vídeos anteriores, de ontem e anteontem, nós estudamos simpatias e antipatias terrestres. Então você imagina se nós nos lembrássemos do passado e nasce na minha família o cara que matou a mim, matou a minha família toda, e que eu preciso reharmonizar com ele, que vem como meu filho. E aí eu pego ele no colo, acabou de nascer, eu pego ele no colo, ou ela, e olho, e falo, pô, mas você é o cara que fez isso, você destruiu a minha vida, cara. Qual a probabilidade de jogar no chão? Certo? Então nós temos que analisar certas lógicas. A gente vê hoje em dia pai que mata filho e filha, pai que estupra filho e filha. Nós vemos mãe que mata filho e filha nas manchetes da semana passada. Nós estamos em 2023, que dia é hoje? Hoje é dia 13. Hoje é dia 13 de maio.
de 2023. A gente viu nas manchetes do começo do mês de atrocidades que aconteceram com crianças que foram mortas e judiadas pelos pais. Isso sem a lembrança do passado. Você imagina se tiver toda a lembrança do passado. Certo? Uma outra coisa extremamente importante. Não haveria evolução da espécie humana, não haveria evolução do ser humano se não tivéssemos o período da infância. Se não tivéssemos o período do livro em branco para ser escrito um monte de coisas novas até que o espírito tome conta do seu corpo a partir da adolescência. Não haveria evolução da espécie humana. Porque a gente estaria estacionado naquele ponto. Simples assim. Repito aquilo que eu falava no começo do vídeo de hoje. Pega uma pessoa de 50 anos e coloca um jovem para ensiná-lo. Seja o que for. E vê a dificuldade que é. Se não houvesse o período de infância para novos aprendizados, não haveria evolução. Se não há evolução, a gente estaria estacionado o tempo todo. Porque você vai falar assim para mim, não, mas tem gente que com 50 anos, eu, por exemplo, tenho 50 anos, e eu aprendo muito com as pessoas. Mas você evoluiu. Graças ao esquecimento do passado e aprendizados novos que você foi recebendo todas as encarnações, você evoluiu para chegar nesse ponto e aceitar a instrução de quem quer que seja, independentemente da idade que a pessoa tenha. Mas e quem não evoluiu tanto assim? Ainda. Esse é difícil, né, Fábio? Tá, mas se não houvesse esquecimento do passado, todos nós seríamos desse tipo que não aceita que o outro ensine a gente, porque a gente não teria evoluído, porque a humanidade não evolui se não houver esquecimento do passado. Simples assim. Não é simples, parece complicado, né? Mas é simples. 393. A pergunta é grande. Como o homem pode ser responsável por seus atos e resgatar falhas das quais não se lembra? Olha que pergunta interessante. Como o homem pode ser, homem e humanidade, né? Pode ser responsável por seus atos e resgatar falhas das quais não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem uma lição para ele se pudesse lembrar do que as atraiu. Mas, como ele não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, sendo então um eterno recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Pergunta extraordinária do Kardec. Resposta mais extraordinária ainda, se me permite o comentário. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, a vida espírita, toda a sua vida passada se descortina diante dele. Vê os erros cometidos e que são a causa do seu sofrimento e também o que poderia tê-lo impedido de cometê-los. Compreende que a posição em que se encontra é justa e então procura a existência que poderia consertar aquela que acaba de passar, uma nova reencarnação. Procurando provas análogas, semelhantes àquelas por que passou, ou lutas que acredita serem apropriadas ao seu adiantamento, pede que os espíritos superiores o ajudem nessa nova tarefa que empreende, nessa nova encarnação, pois sabe que o espírito que lhe será destinado como guia nessa nova existência procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição dos erros que cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que muitas vezes vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes dos vossos pais, ao passo que é a voz da vossa consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes em erros já cometidos. Nessa nova existência, se o espírito suporta as provações com coragem e se resiste, ele se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, quando retornar para o meio deles. Tem uma explicaçãozinha de Kardec aqui.
Se durante a vida corporal não temos uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos uma intuição disso. As tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, contra as quais nossa consciência, que é o desejo que concebemos de não mais cometer os mesmos erros, nos adverte para que resistamos. Olha, o nosso livre-arbítrio pleno, nosso livre-arbítrio completo, ele existe lá no plano espiritual. Aqui no plano carnal, depois que nós estamos encarnados, a gente escolhe apenas o desdobramento da onde a gente vai. Um exemplo simples, vai. No meu planejamento encarnatório, então, tem lá, o Fábio encontrou com a Elaine. É o se. Se acontecer tal coisa, se acontecer. Se acontecer do Fábio encontrar com a Elaine. Casou com a Elaine? Vai para a página 52. Na página 52 tem o quê? Tem a Amanda, tem o Lingo, tem todas as provas que nós passamos juntos, etc, 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 etc. Se o Fábio se encontrou com a Elaine, casou com a Elaine? Não. Vai para a página 100 e alguma coisa, sei lá, 120. Lá, tristeza, porque não conheceu a melhor pessoa do mundo, etc, etc, etc. Tá? Só para a gente poder entender. Aqui encarnado, eu decido para que página eu vou. Lá no plano espiritual, eu escrevo o que vai em cada página. Me fiz entender? Então, eu venho, me preparo com o meu planejamento encarnatório, nasço, deixo a minha mente livre para aprender coisas novas. Então, se meus pais fizerem um bom trabalho, minha vida vai estar muito melhor, né? Com conceitos bons, valores bons, dogmas bons, crenças boas. Eu vou, né? Quando chegar na adolescência, eu vou ser melhor do que eu era na vida anterior. Maravilha, obrigado aos meus pais, e depois é só trabalhar. Se eles não fizerem a parte deles, eu vou ter que fazer tudo sozinho, mas dá para fazer também, né? Porque a gente tem um planejamento encarnatório. O que vai em cada página que eu vou escolher com as minhas decisões aqui, eu já fiz esse planejamento com total livre-arbítrio lá no plano espiritual. Isso é importante que a gente saiba, tá? Então, eu vou ser responsável por tudo aquilo que eu fizer aqui? Vou. Porque lá no plano espiritual eu tinha consciência disso e fiz o meu planejamento encarnatório. Eu vou ter mérito se eu acertar e vou ser responsabilizado se eu errar? Sim, porque lá no plano espiritual eu sabia de tudo isso. Então nós temos que entender que é muito mais importante do que simplesmente lembrar do passado ou não lembrar do passado, é saber que existe um negócio chamado plano encarnatório ou planejamento encarnatório, que lá no plano espiritual eu estava com o meu livre-arbítrio completo e me ajudaram no meu planejamento encarnatório, meu guia espiritual ou anjo da guarda, se você quiser chamar assim, os mentores, benfeitores espirituais, dirigente da colônia, as pessoas responsáveis por ajudar a gente a fazer planejamento encarnatório. E esse planejamento encarnatório foi aprovado por Jesus. Esse é um ponto extremamente interessante. Ele olhou, viu, beleza, consegue, pode deixar encarnar que dá conta. Se não der, é por preguiça, porque não quis. Mas Jesus sabia que a gente dava conta se quisesse. E aqui, encarnado, eu decido para que página eu vou. Mas as páginas todas eu escrevi lá no plano espiritual. Certo? Então, o esquecimento do passado é algo extremamente útil para mim. Extremamente útil para mim, porque pensa bem, eu vou passar a infância toda até chegar na adolescência recebendo informações novas. Vou mostrar minhas tendências? Vou mostrar minhas tendências, claro. Vou mostrar minhas qualidades? Claro, vou mostrar minhas qualidades. Mas não vou me lembrar necessariamente do passado, daquilo que fiz necessariamente. E claro que cada um de nós, por aquilo que tem vontade de fazer, por aquilo que está sofrendo, dá para saber exatamente, se não exatamente, mas pelo menos o estilo daquilo que eu preciso reparar nessa encarnação, já dá para ter uma ideia do que fui na encarnação anterior. Mas lembrar, além de não ter espaço físico no cérebro para isso, para armazenar todas essas informações, não me é útil de jeito nenhum relembrar do passado, até porque,
Quando eu fiz o planejamento encarnatório, lá no plano espiritual eu tinha total e irrestrito conhecimento do passado. É isso. Amanhã tem mais. Essa é mais uma gota de espiritismo. Eu sou Fábio Pereira. Beijo pra você que fica. Tchau.